A minha avó acabou de falecer agora na sexta-feira de carnaval. Tá dando um grande fuzuê aqui em casa por conta da herança dela, que é bem pequena. Que eu acabei de descobrir um grande segredo que a minha avó guardava. Eu não sei se eu conto pra minha família, porque eu tenho certeza que isso vai separar a minha família de vez. Bom, a minha avó sempre foi uma pessoa muito lúcida. Sempre fez as coisinhas dela sozinha. Eu e meu irmão, a gente morava com a minha avó desde que a gente tinha nossos 6 anos de idade. Eu com 6 e meu irmão com 8. Minha mãe, ela se casou com um rapaz, foi morar em outro bairro nessa época, e a minha avó não deixou levar a gente. Até mesmo porque minha mãe tinha acabado de conhecer esse cara e tinha ido morar com ele. Minha avó falou que ela não ia levar e não deixou. Então nós ficamos morando com a minha avó. Que alguns anos depois, o meu irmão casou. Ele casou bem novinho. O meu irmão, acho que tinha 16 anos ainda, quando ele foi morar com uma menina e mora com ela até hoje. A família dessa menina, ele não gosta muito de nós. Então acaba que não deixa muito meu irmão vir pro lado de cá pra visitar a gente. Quando eu tava com 16 anos, a minha avó descobriu um câncer. Descobriu que tava muito doente, o câncer já tava muito avançado. E com isso, a minha família toda se propôs a ajudar. Meus tios, minha mãe, todo mundo se revezava pra vir ajudar minha avó. Eu acho que eles achavam que minha avó ia partir rápido. Que isso não aconteceu. E quando eles ficaram ali por mais ou menos uns 6, 7 meses ajudando minha avó nessa luta aí, pra levar pra médico, pra fazer quimioterapia, e minha avó ia, mas não ia, eles acabaram desistindo, falaram que tinha um monte de coisa pra fazer. Não podia mais parar as coisas deles pra poder ficar fazendo as coisas pra minha avó. Começou a inventar um monte de desculpa. Nessa época, eu tinha 16 pra 17 anos. E eu tive que largar os estudos pra poder ajudar minha avó. Porque no final das contas, ficou só eu e minha avó mesmo, dentro de casa, e eu fazendo tudo pra ela. Por conta da doença, ela não podia ficar sozinha. Meu irmão já nem vinha visitar a gente mais. Minha mãe, muito menos. Reclamava o tempo todo, dizia que o trabalho não dava tempo. Meus tios, então, nem se fala. Tenho 2 tios, são 2 rapazes e mais a minha mãe, que são filhos da minha avó. Os tios sempre dizendo que o tempo que tinha em casa tinha que ajudar a mulher com os filhos. Mentira, eles sempre tinham tempo pra ficar em porta de bar, ficar jogando sinuca, mas pra ajudar minha avó, nunca ninguém tinha tempo. A doença da minha avó foi se esticando, e a gente que achou que ela ia partir naquele ano, minha avó foi partir 7 anos depois. Quando ela partiu, que foi agora, né, sexta-feira de carnaval, a briga já começou lá no velório mesmo. Quem ia ficar com a casa, quem ia ficar com o quê, quem ia morar onde. Só que lá no velório mesmo a gente descobriu, eu também não sabia, que a minha avó deixou tudo no meu nome. Aí meu tio começou a contestar, falou que minha avó tava velha já, que já tava doente, que não sabia o que fazia, que foi eu que fiz a cabeça da minha avó. E aí descobriram que a minha avó colocou tudo no meu nome quando eu tinha 12 anos de idade, quer dizer, muito, muito antes da minha avó ficar doente. Lá no velório também foi entregue pra mim uma carta, e ninguém se interessou pela carta, ninguém quis ler, ninguém quis ver nada da carta. Quando souberam que tava tudo no meu nome, minha mãe virou as costas e foi embora, me deixou no velório sozinha. Meu tio me deu uns bufetões lá no meio do velório. Meu outro tio não falou nada, virou as costas. Gente, eu fiquei velando a minha avó sozinha. Eu cheguei em casa no dia seguinte, depois do enterro. Eles voltaram, né, depois pro enterro, má vontade danada. Quando eu cheguei do enterro no dia seguinte em casa, que eu fui ler a carta da minha avó, tomei um susto, gente, muito grande. A gente achou que era uma coisa pequena, era uma coisa muito maior. Só eu sabia da verdade naquele momento. Eu não sabia se eu devo contar, se eu deveria contar pra minha família. Tenho certeza que isso ia afastar muito mais, ia dividir a minha família inteira. Comenta pra parte 2.